leva a crer que saíra do Jardim de Las Parreiras em abril a seguir ao almoço, diretamente para o terraço do teatro. Aguardavam-no com os documentos geometricamente organizados em cima da grande mesa da sala do fundo, de cujas janelas se dominava a paisagem. Árvores muito recentemente podadas por um rapaz de olhos castanhos compunham o primeiro plano, enquanto que na longura se adivinhava um bairro de vivendas geminadas. Era precisamente ali que vivia o casal de sexagenários em cujo testamento teria sido consagrada a uma neta a propriedade de uma leira no Connecticut. Patrícia de seu nome. Nada conhecia a norte de Nova York, passando sempre as férias nas Keys, onde se desenrolou um dos crimes mais hediondos que o ano passado conheceu. Tudo ocorreu durante um concerto de uma banda de um bairro ali a menos de 2 quilômetros. O seu tema mais conhecido falava disso e daquilo, sendo a sua intérprete também famosa como influente colecionadora de posologia de medicamentos. Entre eles, a sua predileção ia para aqueles cujo nome acabava em OTS, o que os referenciava como sendo fármacos do Fórum da Cosmética Interna. Originalmente, essas essências teriam sido desfiladas por compensação na América do Sul, não tendo origem grega ou troiana. Refere Knox, o grande pássaro da cultura e píncara dos Baixos Andes. Os efeitos desta medicina eram comprovados desde os tempos de Parkinson. Tudo isto estava relatado nos documentos sobre a grande mesa da sala do fundo. Quando apareceu aquele que depois desapareceu, simplesmente vestido num vulgar fato de cetim com bonitas manchas de azeite na lapela, todos apoiaram a mão esquerda sobre o grelhador. Tal saudação teria sido inspirada no gesto singelo que o seu fundador, Grant da Bélgica, havia feito certo dia de chuva. Sentado na sua cadeira de estopa, tinha por costume fazer gestos ao vento, como se seu primo afastado se datasse. Adivinhava-se, portanto, um grande dia. Mas nada ficou decidido. Iriam para os Grandes Lagos. Carregaram a canoa no reboque e pediram a Raul para ir comprar biscoitos, o que ele aproveitou para embarcar para a Venezuela. Tinha tomado tal decisão com a prima, cujo padrasto era boliviano, e os convencera sobre o manancial de oportunidades à sua espera na América do Sul. Uma delas referia a determinada planta cujas propriedades eram localmente usadas na indústria do calçado. De volta ao jardim tínhamos o rio, com manchas de óleo que recordavam guerreiros em posição de ataque. O retábulo da Batalha de Tavira representa esta cena histórica, onde os leões foram atiçados contra as hordas de fenícios. Teriam sido dizimados, mas deixaram-nos o segredo do escabeche numa tapeçaria desbotada. Ali se pode revelar a trama que explica toda a história, exceção feita à estranha garrafa que chegou por essa altura a flutuar com um desenho no rótulo. O desenho era claramente associável ao conjunto que vira em cima da grande mesa da sala do fundo. Tratava-se de uma ilustração de botânica, aguarelada com vermelhos de terras de barrancos, representando um sapato. De volta a casa, chamaram-lhe a atenção duas passagens de avioneta sobre o aparador da casa de banho da garagem. Eram para o Connecticut e estavam coladas com plasticina cor de malva a uma xilografura de uma casa em madeira. Esta encontrava-se sobranceira a um quintal com coentros. Agora já não havia dúvidas. Aquele era a leira da sua infância, onde pela primeira vez se recordava de ter aprendido a reconhecer o cheiro a bosta. Ao fim da manhã, regressavam a casa na burra do avô. Este ensinou-a a assinalar o caminho com cascas de tremoços que iam retirando do alforje cigano de couro berbere, de terras tão quentes como aquelas onde há feira popular junto à capela. Nas aldeias onde ainda se pratica esta tradição, ao pôr do sol lançam-se as azeitonas ao vento para as separar das cascas de tremoços. O vento quente leva as cascas de tremoços espalhadas na ira pela barroca abaixo até ao rio onde, a jusante, me encontro, a gente estranha. Alguém se sentou ao meu lado na esplanada onde me sentei e abriu uma pequena caixa redonda da qual retirou um comprimido para ingerir com a ajuda da água que trazia no copo que tinha pedido ao balcão ao primeiro empregado que encontrou fardado. Não fosse ele não ser empregado, o que retardaria a obtenção do copo cuja água era imprescindível para ingerir o comprimido, pois estava com fome quando se sentou ao meu lado. Antes que pudesse levar o medicamento à boca, foi assaltada por um ataque de lucidez e lançou-se num belíssimo fanboyé ao chão a rir. Foi assim que conheci Florence. Depois de os paramédicos lhe terem administrado o Flox, apanhamos juntos o barco para outra margem.
a meio do rio, não seria bem a meio, mas sensivelmente, o barco partiu-se em dois, criando uma situação particularmente embaraçosa. A proa assemelhava-se agora ao nariz perdido da esfinge do Vale dos Faraós, enquanto que a popa parecia um vulgar prédio de habitação flutuando sobre a água, mas houve a quem lhe tivesse parecido outra coisa. Era em espumas como estas, que depois se eternizavam na paisagem da cidade, que habitavam a maior parte das pessoas que me rodeavam e que partiam para a América do Sul. Dizia-se que iam em busca de uma flor. Chegados à costa, dividiram-se em vários grupos. O grande poeta seguiu o azimuth 270. Era o azimuth correto. Na encosta nascente distinguiu uma zona queimada, que se destacava na paisagem fresca e luminosa da noite. Como batedor seguiu a retaguarda e deu um tiro para o ar. Esse gesto impensado revelar-se-ia determinante no curso da humanidade. Quando a notícia foi publicada no Washington Herald, chamou a atenção do chefe da segurança do vice-presidente, tendo dedicado ao tema mais 22 segundos do que o previsto enquanto comia a sua tarte de cereja. Tinha, sem o saber, mas também sem o poder evitar mesmo que o soubesse, pois desconhecia o percurso do outro, sincronizado o destino da limusine vice-presidencial com o percurso do caminhão de frutas e legumes. Naquela colisão fatal que iria determinar um dia como os outros na história do planeta. De facto, a interrupção do programa de secagem de florestas, bandeira de candidatura à vice-presidência, como terapia de reanimação de um planeta já em tons de roxo, trouxe-nos a situação em que nos encontrávamos ontem. Mas hoje o grande poeta comprou um vaso de plástico para a grande sala do fundo, onde iniciou o cultivo da flor de Ox, alimento e corpo do deus Águia. As famílias das vítimas do crime que no ano passado abalou a Flórida aderiram massivamente a esta seita que promete a terra na terra e o céu no céu, e criaram uma petição que pode ser assinada no Teatro do Costume. É como olhar por uma janela, ao lá fora e o cá dentro.